lugar, sua presença aqui sentir, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelho nos prostramos em humilde adoração. Meu boa noite a meus amigos, meus irmãos. É um prazer muito grande poder estar com vocês aqui mais uma vez com o programa Palavra de Fé. Deus, ele tem dado oportunidade a cada um de nós. E nós temos que entender que o fim de todas as coisas estão aí próximas e temos que tomar uma decisão. Ninguém vai ficar em cima do muro. E hoje eu tenho uma mensagem muito especial para trazer e compartilhar com vocês, meu irmão, para que nós possamos compreender quem é Jesus em nossas vidas. Eu quero levar uma oração ao Senhor, pedindo a direção de Deus, para que nós possamos realmente ter o privilégio de ouvir a voz do Senhor e não a desse miserável homem e pecador. Santíssimo Deus, eterno Pai, Criador e mantenedor, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome. Obrigado, Senhor, por mais esse privilégio, por mais essa oportunidade que nos concede de podermos compartilhar a tua palavra, apresentar ao Senhor aqueles que ainda não o conhecem, Senhor. Que nós possamos aqui, Senhor, somente falar segundo a tua santa e divina vontade, pelo poder do Espírito Santo, e que os santos anjos nos protejam, ó Pai, e nos guardem, e que possamos louvar o teu nome, Senhor. Perdoe nossos pecados, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. E como de costume, vamos louvar a Deus também, porque de suas mãos vem o pão que nos mantém. De suas mãos vem o pão que nos mantém. O teto deu para nos abrigar também. Nos dá esperanças e forças para lutar. Que mais nos resta senão a Deus louvar? Eu louvarei nosso Deus por sua proteção e amor, pelo poder que nos torna filhos teus. A Ele meu louvor. Só Ele pode mudar o coração, fazer-nos justos assim como Ele é. Só dele vem o amor e a compreensão, para nos amar uns aos outros como irmãos. Eu louvarei nosso Deus por sua proteção e amor, pelo poder que nos torna filhos teus. A Ele meu louvor. Louvarei
nosso Deus, por sua proteção e amor, pelo poder que nos torna filhos teus, a Ele meu, a Ele meu louvor, meu louvor. Amém? A Ele toda a honra e toda a glória. Porque o que Jesus fez por mim e por você, não temos como pagar. Só pela infinita misericórdia de Deus que nós estamos aqui, lutando para sermos a imagem de Deus, voltarmos a ser a imagem e a semelhança de Deus, porque está muito distante e precisamos de abrir os nossos corações para Jesus. Jesus, quando a este mundo veio, nós sabemos muito bem, Maria, sua mãe, ela era virgem, e o Espírito Santo veio a ela, e ela concebeu do Espírito Santo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. José, por sua vez, o seu futuro esposo, ele não queria comprometer Maria, porque se não tivesse descoberto que ela estava grávida, poderia ser apedrejada. Então, o anjo conversou com José, e José assumiu Maria, e ali os dois casaram-se, e Jesus veio a nascer. E quando Jesus nasceu, neste mundo pecaminoso, Herodes, que era o rei da época, estava ali, reinando com toda a polpa, era o único rei, o poderoso, e de repente falam que surgiu um novo rei. E Herodes quer descobrir aonde está esse novo rei, da onde que ele é, de quem é esse novo rei. E disse que esse novo rei tinha acabado de nascer. Só que Herodes não conseguiu o propósito dele. Os anjos do Senhor o protegeram ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nasceu em uma humilde manjedoura. Não venham com carruagens, não venham com soldados celestiais, venham simplesmente como homem em uma manjedoura. E nessa manjedoura, a luz que estava sobre Jesus brilhava tanto, mas tanto, que nos altos céus os magos de longe viram a estrela brilhando de Jesus e vieram até Jesus. Nessa caminhada dos magos, eles passaram ali por Jerusalém e ali eles entraram no palácio perguntando se sabiam que o novo rei já nasceu, e Herodes ficou irado, mas não queria demonstrar, querendo realmente matar esse novo rei para continuar só ele no poder. Mas o Senhor o guardou e eles foram até Jesus, contemplaram a salvação ali na manjedoura, que Jesus é o Salvador. E Jesus começa a sua jornada. Vão até o Egito, fugindo de Herodes, e depois Herodes morre. Deus pede para que eles voltem para Jerusalém. Só que eles param numa cidade chamada Nazaré, uma das cidades mais perversas, uma das cidades que não tinha nada de bom ali. E a família de José, Maria, Jesus e os filhos de José estavam ali coabitando juntamente com os demais. Para que a profecia se cumprisse, Jesus precisaria de estar ali em Nazaré. Por isso que é chamado, Jesus de Nazaré. E Jesus ali começa a crescer em sabedoria, começa a crescer na estatura, começa a pegar corpo, começa a pegar entendimento, sabedoria. E com seus 12 anos de idade, normalmente os pais, toda a cidade, todas as circunvizinhas, eles iam até Jerusalém para adorar no dia da Páscoa ao Senhor. E não ficou de fora a família de José e Maria, juntamente com Jesus e os irmãos por parte de pai. Foram todos a Jerusalém.
para conhecer, para saber emolar o primeiro cordeirinho, oferecer o primeiro cordeirinho, porque é a partir dos 12 anos que eles começavam a entender realmente o propósito de Deus na vida deles, daqueles jovenzinhos. E Jesus, quando chega com a família, eles começam ali a se espalharem, conhecer, cada um vai visitar o templo, vai fazer suas orações, as suas ofertas, e acaba a festividade, todos pegam seus familiares e voltam. Os pais de Jesus estavam ali, ciente que Jesus também viria com os amigos, do qual, quando eles estavam vindo, veio porque era jovem, estava junto com os jovens, a familiaridade ali, mas só que Jesus não voltou e passou o dia inteiro, e Maria e José perguntavam: vocês viram a Jesus? Foi em todas as cabanas, aonde tinha o povoadinho ali, ela foi perguntando para um, para outro: vocês viram Jesus? Não, ninguém viu. Então eles voltam mais um dia de caminhada, até voltar a Jerusalém, para encontrar-se com Jesus, ver aonde que ele estava. E por sua surpresa, ele estava ali, juntamente com os rabinos, no pátio ali do templo, ensinando os rabinos, homens que diziam conhecer a palavra de Deus. Jesus mostrou a verdade para aqueles homens. Olha aqui, no livro Desejado de Todas as Nações, página 51, diz assim: desde os mais tenros anos, a criança judia era rodeado das exigências dos rabinos. Rígidas regras se prescreviam para cada ato, até as mais pequeninas minúcias da vida. Sob a direção dos mestres da sinagoga, os jovens eram instruídos nos inúmeros regulamentos que, como israelita ortodoxo, se esperava que observassem. Jesus, porém, não se interessava nessas coisas. Desde a infância, agia independentemente das leis dos rabinos. A escritura do Antigo Testamento era seu constante estudo, e as palavras: assim diz o Senhor. Ali, o povo de Israel ficou incumbido realmente de apresentar ao Senhor as demais nações, tribos, línguas, ser ali realmente o ponto central da pregação do Evangelho. Ali seria realmente o lugar aonde todas as nações iriam para adorar ao Senhor. Aprenderiam ali os preceitos de Deus através dos rabinos, só que eles não ensinavam a verdade para os seus jovens. Eles ensinavam aquilo que era tradição da nação e não aquilo que Deus pedia. E Jesus ali, ele não queria entrar nesse meio. Ele queria mostrar realmente a verdade. Por isso que com 12 anos de idade, ele sabia, porque a sua própria mãe o instruiu nos caminhos do Senhor. E Jesus, ele examinava as Escrituras, ele lia, ele orava, ele clamava ao Pai para que o Pai desse forças a ele, porque ele estava aqui como um ser humano, igual a mim, igual a você, sujeito a todas as tentações, igual a mim, igual a você. Só que ele não se infiltrou na estratégia dos líderes de Israel. E ali foi o primeiro passo, Jesus dando a oportunidade para aqueles mestres da lei conhecerem e desenvolverem, já na expectativa que Jesus muito em breve começaria o seu ministério ali em Jerusalém, para mostrar ao mundo, para mostrar à nação judaica o verdadeiro caminho a seguir. Jesus é o caminho, a verdade, e ele é a vida. E ali ele estava fazendo a vontade de Deus. Lhe estavam sempre aos lábios. À medida que as condições do povo começaram a ser patentes ao seu espírito, viu que as exigências da sociedade e as de Deus se achavam em constante conflito. Os homens se estavam afastando da palavra de Deus e exaltando as teorias das suas próprias invenções. Eles não estavam preocupados realmente em seguir os princípios de Deus, chegar ali, mostrar realmente que era uma nação escolhida, que era um povo ali adquirido para que fosse representante de Deus. Eles colocavam as teorias deles.
Eles não seguiam o exemplo, eles começaram a se apartar das palavras de Deus. Observavam os ritos tradicionais que nenhuma virtude possuíam. Seu culto era simplesmente rotina de cerimônias. As sagradas verdades que se destinavam a ensinar achavam-se ocultas aos adoradores. Via Jesus que em seus cultos destituídos de fé não encontravam paz, não conheciam a liberdade de espírito que lhe adviria de servir a Deus em verdade. Jesus viera para ensinar a significação do culto de Deus e não podia sancionar a mistura de exigências humanas com os divinos preceitos. Naquela época, eles seguiam realmente a lei, mas eles colocavam regras impossíveis de os homens guardarem. Você não podia caminhar 10 metros. Era o máximo, você poderia caminhar 10 metros e ali você não poderia sair. Você não poderia levar um lenço na mão, porque se você espirrasse, você iria usar o lenço para se limpar. Isso daí seria um trabalho na concepção deles. Eles colocaram muita carga em cima do povo de Deus. Os líderes que deveriam de seguir o exemplo, mostrar a verdade, não estavam preocupados. Eles estavam querendo mostrar as teorias da qual eles aprenderam com os demais, porque todo jovem ali, ele vinha às escolas, porque existia várias escolas dos rabinos ali, ensinando a juventude para andar nos caminhos do Senhor, mas só que não era ensinado a verdade. Eles davam teologias, mas da forma que eles achavam que era correta. Eles não examinavam as Escrituras. Eles não buscavam realmente a presença de Deus. E os cultos que eles faziam eram cultos mecânicos. Como se hoje vê em muitas igrejas, cultos mecânicos. Já está ali, ele já sabe o que vai falar, não tem realmente o temor de Deus, e fica difícil. E ali, Jesus estava mostrando, dando a oportunidade àqueles homens com 12 anos de idade, estava mostrando ali para que ele veio a este mundo, para trazer novas a Israel. Mas Israel não quis aceitar. Os líderes israelitas não quiseram aceitar. Não atacavam os preceitos ou práticas dos doutos mestres, mas quando o reprovavam por seus próprios hábitos simples, apresentava a palavra de Deus em justificação de sua conduta. Jesus, ele sempre combateu, está escrito, e realmente não tem argumento sobre aquilo que o próprio Deus nos passou. Ninguém tem argumento para falar, olha, não é bem assim. Se o Senhor falou, nós temos que obedecer a palavra do Senhor e não a palavra do homem. O homem vem colocando tradições. Vira e mexe, você vê que as igrejas que eram do passado não são mais iguais, porque colocaram muitas tradições humanas. Não que foram estritas, mas abertas demais. O caminho largo. Estão mostrando um caminho largo para os membros da igreja. Não estão mostrando realmente aquilo que Jesus estava mostrando na sua juventude para aquele povo, que viria muito em breve o seu ministério, e aí sim ele começaria. Ele deu uma oportunidade muito grande, e hoje ele está dando uma oportunidade muito grande para mim e para você. Por todos os meios brandos e submissos, procurava Jesus agradar aqueles a quem estava em contato. Por ser tão amável, nunca estorvando a ninguém, os escribas e os anciões julgavam que seria facilmente influenciado por seus ensinos. Insistia com ele para que aceitasse as máximas e as tradições que haviam sido transmitidas dos antigos rabinos. Mas Jesus pedia para as mesmas autorização da Santa Escritura. Estava pronto a ouvir toda a palavra que saía da boca de Deus. Não podia, entretanto, obedecer às invenções do homem. Parecia conhecer as Escrituras desde o princípio até o fim, e apresentava-as
em sua verdadeira significação. Os rabinos envergonhavam-se de serem ensinados por uma criança. Eles se envergonhavam porque diziam que eram os mestres, os professores da época, os teologando da época, e não estavam passando aquilo que é correto, aquilo que é santo, aquilo que é para a honra e glória de Deus, aonde vai trazer salvação para a igreja e para que ela seja um modelo para as demais que estão aí nas trevas, na escuridão. Eles não estavam corretos naquilo que eles estavam buscando, e Jesus estava trazendo ali a verdade, despertando. Olha, despertem. Hoje, a igreja que vocês estão mostrando para o meu povo não é a igreja que eu propus, não é a igreja que eu eduquei, não é a igreja que eu comecei ali com Abraão, não é a igreja que eu continuei ali com Moisés, não é a igreja que eu estou hoje cuidando, não é essa mesma igreja. Essa já se desviou por completo dos meus caminhos, e eu não quero que isso aconteça. Eu quero ensinar a verdade, eu quero mostrar a verdade, para que as pessoas possam compreender e vir aos meus braços, porque eu estarei com os braços abertos, e já preparei lugar para cada um deles. Mas ali, eles não queriam saber, e se envergonhavam. Por quê? Porque não tinham um conhecimento. Eles ouviam Jesus falar segundo as Escrituras, e não segundo a tradição dos homens. E ali Jesus deixou aqueles rabinos, e sua mãe e seu pai procuraram, e ali encontraram Jesus, e Jesus sentado no meio deles. E a mãe vem: filho, por que você nos deixou assim? Por que você não nos acompanhou? Jesus disse para sua mãe: eu estou cuidando dos negócios do meu pai. A mãe sabia, a mãe tinha consciência que Jesus ali já estaria começando o seu ministério, ele já estaria trazendo a luz, porque o Espírito Santo de Deus esteve sobre Maria, e Jesus foi concebido através do Espírito Santo, sem pecado nenhum. E ali Maria, ela sabia e ela entendeu, pegaram o filho e deixaram. Quando Maria e José se distanciaram de Jesus, que foram na frente, perceberam que estavam longe de Jesus, eles voltaram correndo, porque longe de Jesus é um perigo. Quando você está longe de Jesus, você volta correndo para se encontrar com Jesus, e Jesus está ali com os braços abertos, esperando. E a sua mãe ali encontra Jesus, e eles partem e começam a caminhar. Aqui vem dizendo: pretendiam ser seu ofício explicar as Escrituras, e a eles competia aceitar-lhes a interpretação. Indignavam-se de que, se pudessem, em oposição à palavra deles, sabiam os rabinos que nenhuma autoridade se podia encontrar nas Escrituras para suas tradições. Olha só, eles não tinham argumento, eles não tinham alicerce para as tradições que eles vinham trazendo. Em hipótese alguma, eles não tinham nenhum alicerce, mas eles queriam trazer, deixando o povo na ignorância. O meu povo perece por falta de conhecimento, não buscam a palavra de Deus, não leem as Escrituras, não leem o Espírito de profecia, não interagem com Deus, e aí enganados, muitas vezes, por aqueles que se dizem líderes de igrejas, e não são, simplesmente são charlatões dentro da igreja, tentando desviar o povo de Deus. E aqui vem dizendo mais: sabiam os rabinos que nenhuma autoridade se podia encontrar nas Escrituras para a sua tradição. Compreendiam que, em entendimento, na página 52, espiritual, Jesus se achava muito, muito além deles. Zangava-se, no entanto, porque não lhes obedecia os diademas, os ditames. Não podendo convencê-lo, buscaram José e Maria, expondo-lhe sua atitude de insubmissão. Assim sofreu ele repreensão e censura. Eles queriam que Jesus participasse das tramóias da liderança da igreja. Queriam corromper a Jesus nas tradições da igreja. Mas Jesus já conhecia o coração desses rabinos. Deus conhecia cada um. Eles sabiam que isso
As Escrituras já vinham dizendo que esses homens seriam dessa forma. E hoje não é diferente. Hoje nós vemos a mesma situação. No lugar de líderes ensinarem a doutrina santa de Deus, ensinam preceitos de homens. Mudaram realmente o culto divino. Não se adora mais a Deus como no passado, porque não estão preocupados e Jesus não se agrada. Desde pequeno começara Jesus a agir por si mesmo na formação de seu caráter, e nem mesmo o respeito e o amor aos pais o podiam desviar de obedecer a palavra de Deus. Está escrito. Jesus disse: aquele que ama mais a seu pai e a sua mãe, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, não é digno de mim. Jesus, ele estava mostrando, ele não desrespeitou jamais, não somente o pai nem a mãe, tanto os irmãos, todos a ele respeitavam. Mesmo esses rabinos estando num caminho diferente, Jesus não discutia, Jesus mostrava somente a verdade. Ele não ficava debatendo, ele mostrava que a verdade era essa, e para a verdade não existia argumento. Por isso que eles se envergonharam, porque eles não encontraram em nenhum lugar das Escrituras contradizendo aquilo que o Senhor Jesus, com 12 anos de idade, estava dizendo. Não tinha o que contradizer. Aqui vem dizendo mais. Seus irmãos, como eram chamados os filhos de José, porque não era filho de Maria, e sim filho de José. José já era casado, era viúvo e tinha os seus filhos, e já estava numa idade um pouquinho mais avançada. Então, por casar com Maria, Jesus se tornou irmãos entre eles lá. E os seus irmãos, eles ficaram indignados. Eles ficaram completamente indignados com Jesus. Mas mãe, pai, Jesus, por que você não segue os mesmos princípios que nós estamos aprendendo? O nosso povo é o povo escolhido, o nosso povo é o povo santo, é o povo separado das demais denominações. O Senhor nos separou para pregarmos o Evangelho, mas só que esse povo que estava ali incumbido de pregar o Evangelho, não estava mostrando a verdade. Ele não estava seguindo os preceitos de Deus, eles mudaram tudo e começaram a seguir os seus preceitos, as suas doutrinas humanas e não as doutrinas divinas. E os irmãos se enfureceram com Jesus, ficaram com ciúmes, porque achavam que Jesus estava trazendo heresia, porque Jesus pregava a verdade, não agradava as pessoas, não agradava os rabinos, não agradava os seus irmãos. E ali Jesus, ele estava mostrando verdadeiramente o propósito da sua vinda a este mundo, que era de mostrar, abrir os olhos daqueles que estavam cegos dentro da igreja, para que pudessem ser libertos realmente, não do jugo romano, mas sim libertos de cair nas armadilhas de líderes de igreja, conhecendo as Escrituras, buscando o entendimento da palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo, sendo iluminado para que tenham visão naquilo que é santo, naquilo que é maravilhoso, não naquilo que é profano, que hoje se faz dentro das igrejas. Eu até estava comentando, eu trabalhando numa localidade, e ali nós estávamos fazendo serviço de serralheiro, e havia vários tambores aonde a juventude, esses bar noturnos, aonde a juventude coloca lá aquele tambor, pinta, desenha ele de uma forma que eles acham agradáveis, e depois coloca copo de cerveja, coloca bituca de cigarro, e ficam ali, e a música vai tocando, eles vão batendo no tambor. Hoje se coloca tambor dentro da igreja para louvar a Deus. Dizem que estão louvando tradições humanas e não tradições divinas. Olha aqui, o material que se usa para poder trazer, transmitir, colocar a palavra de Deus em cima. Eu vou colocar em cima de um tambor pintado e dizendo que aquilo lá é para honra e glória de Deus, onde se coloca óleo diesel, onde se coloca um monte de porqueira. Eu vou colocar a palavra de Deus em cima de um lugar desse. A palavra de Deus, ela merece toda a reverência. E muitos hoje estão usando e estão dizendo que estão agradando a Deus, que estão louvando a Deus. Da mesma forma, é isso que as pessoas querem. Queriam seduzir a Jesus para que seguisse esses princípios. Não, o caminho largo é bom, o caminho largo é ótimo. Olha aqui,
em São Mateus capítulo 7, eu gostaria de compartilhar com vocês, meus irmãos. São Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Prestem bem atenção, para que vocês não venham ser enganados. Porque há muitos líderes que não são líderes de Deus. Infelizmente, o joio e o trigo, eles estão mesclados, eles estão misturados. Olha aqui, capítulo 7 de São Mateus, versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Jesus já estava mostrando ali que todo aquele que ouvisse a palavra dele, ele estaria edificando a casa na rocha. E desceu a chuva, correram-se os rios, sopraram-se os ventos, combateram aquela casa, porém ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha, sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre a verdade. E a verdade, ela prevalece. Agora, aquele que ouve, versículo 26 do capítulo 7 de São Mateus, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram-se os rios, assopraram-se os ventos, combateram aquela casa, porém ela caiu e foi grande a sua queda. Você lembra o que aconteceu com Israel? Como foi grande a queda de Israel diante dos romanos, diante de várias nações, quando deixaram de ouvir a palavra de Deus e praticá-la? Mas aqueles que mantiveram, assim como aqueles jovens hebreus, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, mantiveram a palavra de Deus, foram jogados na fornalha os 3 jovens. Ali o próprio Senhor Jesus estava com eles, porque eles prevaleceram na doutrina, na palavra do Senhor. Nenhum cabelo foi queimado, nem cheiro de fumaça impregnou na roupa deles. Quando você busca o Senhor, e ali eles estavam, os líderes da igreja estavam tentando corromper. Hoje muitas associações estão corrompidas. O Espírito de Profecia diz que nos últimos dias haveriam muitos que se corromperiam, porque estão preocupados com si próprio e não com a salvação e a salvação dos demais. E ali Deus estava mostrando para Israel: vocês são meus representantes, vocês têm que trabalhar da forma correta para que as pessoas possam ter conhecimento, possam ter um entendimento da minha palavra, possam abrir o coração e ter a certeza que em breve eu voltarei e levarei todos para junto de mim. E os seus irmãos e a congregação, os líderes da igreja começaram a se revoltar com Jesus, começaram a achar que Jesus não era do time deles. Jesus era diferenciado. Jesus não era dos princípios daqueles homens que buscavam somente fazer a sua vontade e não fazer a vontade de Deus, tirando vantagens para eles próprios. Jesus, ele não se vendeu. Ele não se vendeu e jamais se venderia, porque a função de Jesus era resgatar o que estava perdido. Porque se Jesus tivesse uma pulguinha de pecado, nós teríamos perdido totalmente salvação. E esse mundo já está num caos, estaria pior do que está hoje. Ele só está dessa forma porque nós somos transgressores. E Jesus está permitindo que isso aconteça para que nós abramos os olhos. Não seguimos as regras dos homens, mas sim seguimos as regras da qual o Senhor diz: está escrito, honra meu nome. Ezequiel, quando estava ali no cativeiro em Babilônia, o Senhor em visão o levou a Jerusalém e mostrou para Ezequiel: olha, Ezequiel, o que os líderes da minha igreja estão fazendo em oculto. Olha o que a liderança da minha igreja está fazendo em oculto. Estão adorando outros deuses dentro da minha própria casa. Estão oferecendo sacrifício para outros deuses dentro da minha própria casa. E hoje não é diferente. Preste atenção nos cultos que eram feitos no passado e que tipo de culto que nós estamos realizando hoje. Será que realmente está sendo um culto racional?
Um culto que honra e glorifica o nome do Senhor? Ou um culto que agrada o ser humano? Um culto que agrada os líderes que estão ali tranquilão, tem a sua mordomia, tem tudo, e não estão preocupados com salvação. Louvado seja Deus, porque ainda existem muitos homens que estão lutando pela causa de Deus, estão sendo injuriados assim como Cristo foi, porque trazem a verdade, e a verdade dói muitas vezes aqueles líderes que não estão preocupados com a igreja, e eles ficam preocupados demais, assim como os líderes de Israel ficaram preocupados com Jesus, porque achavam que Jesus estava atrapalhando o negócio deles. A igreja se transformou num negócio, um comércio, aonde se lucra, e não é isso que Deus pediu. A igreja é um lugar onde você deve adorar a Deus com toda a reverência, de todo o teu entendimento, de toda a sua sabedoria, de todo o teu coração. É um lugar que nós precisamos de estar realmente com o coração aberto ao Senhor Jesus e não aos homens, dando ouvido e vendo a igreja sendo transformada e ficar calado. Os atalaias de Deus têm que se manifestar em sim, porque é momento de nós nos mostrarmos de que lado nós estamos dentro da igreja. Do lado da corrupção, do lado do erro, do lado da discórdia, ou do lado da paz, do amor, da humildade, da mansidão, da longanimidade. Temos que orar por esses que estão dessa forma, para que um dia o coração deles possam ser transformados e eles possam ser resgatados. Aqui vem dizendo, Cristo não tinha espírito de exclusivismo e escandalizar especialmente os fariseus por se afastarem a esse respeito de seus regidos regulamentos. Encontrar os domínios da religião cercados de alta muralha, de exclusivismo, como assunto demasiado santo para a vida diária. Esses muros de divisão, ele os derribou. Em seu trato com os homens, não indagava qual era o seu credo. A que igreja pertencia? Exercia poder e beneficiar em favor de todos os que estavam que necessitassem de auxílio, em lugar de fechar-se numa cela de eremita, a fim de mostrar o seu caráter celestial, trabalhava fervorosamente pela humanidade, incutia o princípio de não consistir religião bíblica em mortificações corporais. Ensinava que a religião pura e incontaminada não se deve manifestar apenas em determinados tempos e ocasiões especiais. Em todos os tempos e lugares demonstrava amorável interesse pelos homens, irradiando em torno de luz a luz de animosa piedade. Tudo isso era uma censura aos fariseus. Mostrava que a religião não consistia em egoísmo e que sua mórbida dedicação ao interesse pessoal estava longe de ser a verdadeira piedade. Isso despertava a inimizade deles para com Jesus, de modo a buscarem forçá-lo a conformar-se com os seus regulamentos. Se você não está de acordo com aqueles que estão acima de você, e você está buscando mostrar a verdade, você se prepara, porque muitos vão vir em cima de você. Porque todo aquele que prega a verdade de Deus é perseguido. O próprio Senhor Jesus Cristo foi perseguido. Não é bem assim? Você lembra o que foi falado lá no Jardim do Éden? Quando Deus disse para Adão e Eva, se comerdes dessa árvore do fruto no meio do jardim, certamente morrereis. A serpente veio e disse, não é bem assim, meu irmão. Não é bem assim que Jesus disse, não é bem assim a palavra de Deus. E Jesus mostrava, está escrito. Se você aceitar, amém. Se você não aceitar, o seu sangue não vai ser cobrado de mim ou daquele que está pregando a verdade. Porque há muitos hoje que estão dentro da igreja com conformismo. Não, aqui é um lugar bom, é um lugar ideal para a gente estar, mas não buscam conhecer a verdade. Aquilo que se é pregado muitas vezes em heresias, louvores que adoram o inimigo,
é aceito pela igreja. Aqueles que louvam verdadeiramente a Deus, aqueles que mostram a verdade, são expulsos até das igrejas. Mas aquele que prega e faz a igreja dar gargalhada, esse é bem-vindo em todas as igrejas. E a liderança da igreja lá em cima não se manifesta, não mostra interesse em salvar aqueles que estão correndo um risco gravíssimo de vida. Porque é vida ou morte, não existe meio termo. Salvação e perdição. Se você seguir os princípios de Deus, o qual está escrito na Bíblia, desde o primeiro item até o último item, você está com Jesus. Agora, se você deixa de praticar alguns desses itens, ouve, ali como está relatado em São Mateus capítulo 7, versículo 26 em diante, ouve a palavra de Deus, mas não estão nem preocupados, porque não querem servir, acha que é muito dura a palavra de Deus. Não é. E eles queriam de qualquer forma que Jesus viesse para o lado deles, mas Jesus, ele insistiu, ele falou, não, eu vim trazer salvação, e não vim trazer regozijo da forma que vocês pensam, não vim trazer bagunça para dentro da minha igreja, eu vim trazer princípios divinos santos, separados do mundo, não mistura, não mescla o mundo com a igreja. E hoje o que mais nós vemos? A mesclagem, o mundo invadiu a igreja e muitos estão, daqueles que se diziam fervorosos, estão se adaptando ao mundo e fortalecendo muito mais para que a igreja seja realmente iguais ao mundo, desviando-se do caminho do Senhor. O Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa com você, eu cearei, e você ceará comigo. Jesus está fazendo um convite para você. Jesus, ele quer que você conheça a verdade, que você seja liberto desse mundo que está escuro, nesse mundo que está se deteriorando cada vez mais. Nós estamos no finais dos tempos. Eu quero cantar esse louvor. Gostaria que vocês ouvissem esse louvor. Sob seu amor me reclino e descanso, ainda que noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado. Fui redimido, seu filho já sou. Descansarei, descansarei sob suas asas benditas. Sob seu amor, a paz hei de ter, paz e alegrias infinitas. Sob sua mão, meu refúgio eu encontro, onde minha alma feliz descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Descansarei, descansarei sob suas asas benditas. Sob seu amor a paz hei
paz e alegria. Só Jesus pode trazer a mim e a você. Abra o seu coração. Terça-feira próxima estaremos aqui mais uma vez falando da vida de Jesus, para que você possa ter um conhecimento mais aprofundado, entender o propósito de Deus. Que Deus te abençoe e até terça que vem, se assim Deus o permitir. Deus abençoe. Campeões. Ministério